Boa tarde. Eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre plano de contas. Tá? Nós vimos, desde o início do semestre, a questão da estrutura do balanço, a questão da contabilização pelo regime de competência, o regime de caixa e a demonstração de resultados. E agora, para fixar ainda mais esse conteúdo, eu queria trabalhar com vocês a questão do plano de contas. Plano de contas é um grupamento ordenado de todas as contas utilizadas pela contabilidade dentro de uma determinada empresa. Cada empresa, de acordo com a sua atividade e seu tamanho, tem que ter o seu próprio plano de contas. Um plano de contas serve para registrar as contas que serão movimentadas pela contabilidade da empresa. Então, vamos lá um exemplo. Uma empresa de prestação de serviço não tem estoque de produtos. Né? O que ela tem, talvez, é, eventualmente, um estoque de material de escritório. Mas ela não precisa ter uma conta de estoque de produtos para revenda. Porque ela não tem, ela é prestação de serviço. Né? Então, quando a gente olha resumidamente um esquema de um balanço, o que a gente está vendo? No plano de contas, o ativo sempre vai ser o número 1. O ativo circulante, 1.1. 1.2, ativo não circulante. Depois, 1.21, realizável de longo prazo. 1.22, investimento. 1.23, imobilizado. 1.24, intangível. Quando a gente olha para o lado do passivo, 2.0, sempre passivo. 2.1, passivo circulante. 2.2, passivo não circulante. 3.0, patrimônio líquido. 3.1, capital. E 3.2, reserva de lucro, que são subgrupos do patrimônio líquido. No caso da demonstração de resultados, 4.1, receitas. 4.1, deduções de receitas, 5.1, custos e 5.2, despesas. Então, isso me permite segregar, respeitando o que nós falamos na estrutura do balanço patrimonial, a questão da liquidez das contas, tanto no ativo quanto no passivo, e estruturar o meu balanço sempre respeitando e lançando nas respectivas contas do plano de contas. Então, o ideal é cada empresa implantar, dentro dos moldes estabelecidos pela legislação contábil brasileira, seu próprio plano de contas, mesmo que com o decorrer do tempo sejam feitas algumas alterações com o objetivo de aperfeiçoar. Eu posso criar novos planos de conta, eu posso readequar minha contabilidade de forma a deixar mais transparente a situação econômica e financeira da empresa. Isso é factível. Uma reclassificação de contas é muito viável dentro da contabilidade brasileira e internacional também. Então, a importância do plano de contas, eu vou falar dela exemplificando. Quando a gente vende a prazo, eu tenho um determinado valor a receber no futuro do meu cliente. E nós temos várias denominações para exatamente a mesma conta, que pode estar no balanço de uma empresa sob a conta clientes, ou com o nome de duplicatas a receber, ou com o nome de valores a receber. Então, eu tenho várias nomenclaturas para exatamente o mesmo evento, que é receber pagamentos futuros dos meus clientes. O plano de contas registra como um único título para cada conta. Então, com isso, o que eu tenho? Eu tenho a padronização de registro. Né? E se eu tiver rotatividade de funcionários profissionais na área contábil, eu não vou ter muito problema com a falta de uniformidade dos meus lançamentos contábeis. Porque na minha contabilidade, quando eu vendo a prazo, por exemplo, eu vou dizer que eu tenho duplicatas a receber. E esse vai ser o nome que vai estar lá na minha conta do ativo circulante.
Uma outra coisa que é importante é que o plano de contas é numerado ou codificado de forma racional. E aqui o racional é justamente trabalhando com a questão da liquidez das contas, como a gente viu na estrutura do balanço. O que facilita, por ele ser numerado ou codificado, facilita a contabilização através, seja de processos manuais ou mecânicos, ou seja, através de processos eletrônicos ou através de softwares. Tá? Então, já o processo todo está identificado. Com a estruturação do plano de contas, podemos falar em escrituração ou registros contábeis, como manda a nossa legislação. Né? Então, eu tendo um plano de contas, eu posso escriturar ou fazer os registros contábeis da minha empresa. Então, resumindo aqui um pouquinho, como é que funciona o plano de contas, eu inicio com 1 para as contas do ativo, 2 para o passivo, 3 para patrimônio líquido, 4 para as contas de receitas e deduções de receitas, 5 para todas as contas dedutíveis do resultado, que são custos, despesas, participações, etc. Em seguida, eu vou estar adicionando um segundo número, que representa o grupo de contas do ativo, do passivo e assim por diante. Então, 1.1, ativo circulante. 1.2, ativo não circulante. 2.1, passivo circulante. 2.2, passivo não circulante. E, por fim, o terceiro dígito significa a conta do grupo, né? Como abaixo a gente está mostrando. Então, 1, ativo. 1.1, ativo circulante. 1.1.1, ativo circulante, conta caixa. 1.1.2, ativo circulante, conta bancos. Tá? E assim a gente vai estar fazendo sucessivamente para todas as contas do ativo e do passivo, assim como da demonstração de resultados. Então, aqui está faltando um, né? 1.1 circulante, começando com caixa, bancos, depois 1.3, duplicatas a receber, 1.4, provisão para devedores duvidosos, então, provisão para aqueles possíveis clientes que não vão me pagar, 1.1.5, duplicatas descontadas, né? Se a empresa precisou de grana, ela pegou essas duplicatas a receber, foi até o banco e descontou elas, né? E aí eu estou usando isso como uma conta redutora do ativo, mas posso também lançar essa conta no passivo. Tá? E é questão de como você quer enxergar a sua contabilidade. Não vai mudar muito. 1.1.6, estoques. 1.1.7, resultado do exercício seguinte. No 1.2 eu tenho não circulante, 1.2.1 realizável a longo prazo, isso aqui empréstimo para coligadas, para empresas controladas, 1.2.2 investimentos, que pode ser aplicações em empresas coligadas controladas, pode ser compra de imóveis para renda, pode ser terrenos para venda futura, 1.2.3, imobilizado. E aqui no imobilizado eu vou abrir subgrupos como imóveis, 1.2.3.1, imóveis de uso, são os prédios, os edifícios, a fábrica que eu estou usando. Dedutiva dessa conta vai ser a depreciação desses imóveis. 1.2.3.3 são veículos, e que eu tenho da minha empresa para funcionar, para o bom funcionamento da minha empresa. Aí eu tenho a depreciação acumulada desses veículos, depois no 1.2.2.5 móveis e utensílios, e a depreciação acumulada, aqui eu tenho mesas, cadeiras, computadores, ferramentas e outras coisas mais que eu posso ter como móveis e utensílios. No 1.2.4, nós temos um intangível, e aí no intangível eu tenho marcas e patentes e amortização. Então, como vocês podem perceber, eu tenho toda uma estrutura para efetuar os lançamentos no meu ativo, sempre respeitando a questão da liquidez das contas. Tá?
A mesma coisa vai acontecer com o passivo. Eu tenho passivo circulante, começando com fornecedores, depois impostos, salários, encargos sociais, empréstimos, contas a pagar, títulos a pagar. Depois, no 2.2, o passivo não circulante. Aqui no 2.2.1, financiamentos. Se eu tivesse efetuado uma emissão de debêntures para captar dinheiro, eu teria 2.2.2 debêntures emitidas no mercado nacional, né, que seriam mais uma conta que eu iria estar abrindo. Depois, no 3.0, eu tenho patrimônio líquido, 3.1 capital social, 3.2 reservas de lucro e 3.3 lucros acumulados. Novamente, respeitando a questão da liquidez das contas. E, por fim, aqui a nossa demonstração de resultados, de uma forma bastante mais abrangente do que nós tínhamos visto anteriormente. Então, aqui eu tenho vendas brutas menos as deduções. E nas deduções eu tenho o quê? Eu tenho IPI, que não existe mais, né? Como vocês vão ver o asterisco ali embaixo. O IPI não pode mais ser incluído nas vendas brutas, mas está aí para título de exemplo. Depois eu tenho ICMS, ICS, ISS sobre serviços prestados, menos as devoluções e os abatimentos. No 5.1 eu tenho o custo dos produtos vendidos. Então, aqui é tudo que vai envolver a fabricação do meu produto, que é matéria-prima, mão de obra direta, aluguel de fábrica, energia elétrica, depreciação de equipamentos. No 5.2 eu tenho todas as despesas relacionadas com as vendas. Então, comissão de vendedores, propaganda, salário de vendas, devedores duvidosos, né, que relacionado à venda, a possível inadimplência que eu vou ter das vendas realizadas a prazo. No 5.3, a gente tem as despesas administrativas, e aí eu tenho aluguel de escritório, honorários da diretoria, material de escritório, salário de pessoal administrativo e encargos sociais. No 5.4, nós temos as despesas financeiras, juros bancários, comissão bancária, variação cambial, no caso de eu comprar matéria-prima importada ou se eu fizer exportações de produtos da minha fábrica, provavelmente eu vou ter uma oscilação de câmbio e isso vai entrar aí no resultado da variação cambial. Receitas financeiras e, mais ou menos, ganhos ou perdas não operacionais. E depois eu tenho provisão por imposto de renda e a última linha de qualquer demonstração de resultado é lucro líquido do exercício, né? Eu acho que nesse exemplo aqui a gente tem ainda participação. Então, a ideia é facilitar qualquer pessoa, tendo um plano de contas da empresa, poder efetuar os lançamentos contábeis, né? E isso é uma coisa que facilita muito para todo mundo. Essa é a aula que eu queria passar para vocês. Eu vou estar deixando uma atividade relacionada a este tema, plano de contas.